Quando o seu cachorro te segue por toda a casa, você já parou para pensar o que ele está tentando te dizer? Sim, é fofo, te faz sentir amado, mas por trás desse comportamento existe algo muito mais profundo. Algo que a maioria dos tutores nunca para pensar de verdade. Ele está se comunicando com você, de um jeito urgente, de um jeito antigo, de um jeito que só existe entre os dois. E se você continuar tratando isso como um exagero ou uma frescura, o que a maioria das pessoas faz sem perceber, você pode estar perdendo a conversa mais honesta que o seu cachorro já tentou ter com você. Vamos começar com o que muda tudo. 1. Você é o mundo inteiro dele. E isso não é força de expressão. Você já parou para pensar como é a vida do seu cachorro quando você não está prestando atenção nele? Ele não tem trabalho, não tem amigos fora de casa, não tem metas, preocupações, contas para pagar. Ele tem você, só isso. Você é a coisa mais importante, a única coisa verdadeiramente importante na existência inteira dele. E te seguir não é só carinho, é biologia. Os cachorros evoluíram por milhares de anos, não apenas para viver ao lado dos humanos, mas para precisar deles. Um estudo publicado na revista científica Science descobriu que quando um cachorro e seu tutor se olham nos olhos, os dois liberam ocitocina, o mesmo hormônio do vínculo liberado entre uma mãe e seu bebê recém-nascido. Isso não é metáfora, é química de verdade. Então, toda vez que seu cachorro se levanta quando você levanta, quando você vai para a cozinha, quando vai ao banheiro, quando muda de cômodo, ele não está sendo grudento. Ele está seguindo a única coisa para a qual o sistema nervoso dele foi programado: você. E tem um momento específico do dia em que esse comportamento revela algo sobre o estado emocional do seu cachorro que a maioria dos tutores nunca percebe. A gente vai chegar nele no final do vídeo. E quando você souber o que observar, você nunca mais vai ver seu cachorro do mesmo jeito. 2. Ele não está te seguindo, ele está te protegendo. Você já reparou que seu cachorro não só te segue, ele te segue de pertinho, tão perto que você quase tropeça nele às vezes? A maioria das pessoas ri, acha graça, alguns ficam irritados, mas esse comportamento específico, ficar à distância de toque, tem nome dentro da ciência do comportamento animal. É chamado de shadowing, e não é aleatório. Cachorros são animais de matilha, e dentro de uma matilha, os membros mais importantes nunca ficam sozinhos em hipótese alguma. Quando seu cachorro caminha colado em você pela casa, ele está fazendo exatamente o que milhares de anos de instinto mandam, mantendo o vínculo intacto, garantindo que você não desapareça do campo visual dele, porque na cabeça dele, distância é igual a perigo. Pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena descobriram que cães apresentam níveis significativamente mais altos de estresse quando separados de seu tutor principal, mesmo que seja apenas por um cômodo. Não horas, não dias, um cômodo. Pensa nisso. Seu cachorro sente a sua falta no momento em que você sai do campo de visão dele. E sabe o que ninguém fala? Os cachorros que mais grudam não são os mais inseguros, são geralmente os mais vinculados, os mais emocionalmente investidos, os que decidiram de forma completa e sem reservas que onde você for, é lá que eles pertencem. 3. O cômodo para onde ele te segue diz tudo. Presta muita atenção nesse aqui, porque a maioria dos tutores nunca pensou dessa forma. Seu cachorro te segue por toda a casa, mas ele te segue do mesmo jeito em todos os cômodos? Ou você percebe diferenças sutis? Tem cômodo que ele entra na sua frente, cheio de animação. Tem cômodo que ele hesita na porta. Tem cômodo que ele se planta no meio e fica te observando cada movimento. Essas diferenças não são aleatórias, são dados emocionais. Especialistas em comportamento animal observaram que cachorros mapeiam a própria casa em zonas de segurança, ansiedade e neutralidade, baseados no que acontece em cada espaço. A cozinha, de onde vem a comida, alta animação, associação positiva intensa. O quarto, onde você dorme e onde o seu cheiro é mais forte, profundamente reconfortante. A área perto da porta da frente, o ponto emocionalmente mais carregado de toda a casa.
Se seu cachorro te acompanha até a porta e de repente trava, senta ou começa a andar de um lado para o outro, isso não é frescura, é ansiedade antecipatória. O cérebro dele aprendeu que esse lugar é onde você some. E não importa quantas vezes você tenha voltado, esse medo nunca vai embora completamente. E sabe o que ninguém fala? Os cachorros que mais grudam não são os mais inseguros, são geralmente os mais vinculados, os mais emocionalmente investidos, os que decidiram de forma completa e sem reservas que onde você for, é lá que eles pertencem. 4. Quando ele fica mais grudento que o normal, escuta com atenção. Seu cachorro já teve um dia em que simplesmente não largava de você, mais do que o costume, mais perto do que de costume, te seguindo até incômodos que normalmente ele ignora, sentando em cima dos seus pés, apoiando a cabeça no seu colo toda vez que você sentava? A maioria das pessoas pensa, ele só tá querendo atenção hoje. Mas o que está acontecendo de verdade é outra coisa. Cachorros são extraordinariamente sensíveis ao estado emocional humano. Um estudo importante da Universidade de Londres mostrou que cães se aproximam de pessoas que estão chorando com muito mais frequência do que de pessoas que estão conversando ou cantarolando. E se aproximam com linguagem corporal submissa e reconfortante, independentemente de ser o tutor deles ou um completo estranho. Seu cachorro não precisa que você diga nada. Ele lê seus níveis de cortisol pelo olfato, acompanha o seu padrão de respiração, percebe quando seus movimentos ficam mais lentos, quando sua voz muda, quando a sua energia some. E quando algo não está bem com você, quando você está ansioso, de luto, sobrecarregado ou simplesmente quieto demais, o comportamento de seguir intensifica. Ele não consegue resolver o que está errado. Ele sabe disso, mas ele se recusa a deixar você carregar sozinho. Então, nos dias que o seu cachorro parece grudado em você sem motivo aparente, pensa no que foi aquele dia. Tem uma chance muito real de que ele percebeu algo na sua forma de estar antes mesmo de você perceber. 5. O cachorro que para de te seguir está te dizendo algo urgente. E se um dia ele simplesmente parar? O cachorro que te acompanhou de cômodo em cômodo por anos, de repente fica no sofá, não levanta quando você se mexe, te observa ir embora sem te seguir. A maioria dos tutores pensa, ele está cansado, talvez seja a idade, talvez seja só um dia ruim. Mas veterinários especialistas em comportamento dizem algo diferente. Quando um cachorro que sempre foi uma sombra, de repente se afasta, isso é um dos sinais mais precoces e mais ignorados de que algo está errado. Cachorros escondem dor e doença por instinto. É um mecanismo herdado dos ancestrais selvagens, onde demonstrar fraqueza significava vulnerabilidade. Então ele não vai gemer, não vai mancar de forma exagerada, não vai pedir ajuda, mas ele vai parar de seguir. Porque seguir exige energia, exige motivação, e quando o corpo ou a mente do cachorro está sofrendo, essa motivação vai desaparecendo silenciosamente antes de qualquer outro sintoma aparecer. Se o seu cachorro deixou de fazer esse acompanhamento de sempre, e isso já dura mais de 2 dias, principalmente junto a mudanças no apetite, no sono ou no contato visual, não espera. Isso é o seu cachorro sussurrando que algo não está certo, na única linguagem que ele tem. Os tutores que percebem cedo são quase sempre os que estavam atentos o suficiente para notar quando o acompanhar parou. 6. O momento que revela tudo sobre o vínculo de vocês. Lembra que lá no começo eu falei que existe um momento específico do dia em que o comportamento do seu cachorro revela algo que a maioria dos tutores nunca percebe? Chegou a hora. Observa o que o seu cachorro faz no momento em que você acorda. Não quando você chama, não quando você abre a ração. Antes de tudo isso, no exato momento em que seus olhos abrem e você começa a se mover. O que ele faz? Pesquisas sobre ciclos de sono em cães mostram que muitos cachorros com forte vínculo afetivo começam a ter o sono mais leve nas primeiras horas da manhã, inconscientemente sincronizando com o padrão de sono do tutor, para estar pronto no momento em que ele se mexer. Então, se o seu cachorro já está te olhando antes de você ter dito uma palavra, se ele já está se levantando antes de você jogar as pernas para fora da cama, se ele já está lá antes de você decidir para onde vai, isso não é coincidência. É um cachorro que ficou esperando por você, que adormeceu pensando em você, que acordou e o primeiro pensamento dele, se é que a gente pode chamar assim, foi você. Um cachorro que te segue por toda a casa não está só apegado.
Ele tomou uma decisão que muitos humanos passam a vida inteira esperando que alguém tome em relação a eles. Ele te escolhe, todo dia, sem condição, sem hesitação, sem precisar de um motivo. E o mínimo que a gente pode fazer é perceber isso. Se esse vídeo te deu vontade de ir ver como seu cachorro tá agora, ele provavelmente já tá te esperando. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o seu cachorro merece um tutor que entende ele assim fundo.